Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus Cristo. Eu trouxe hoje mais um devocional para nós podermos juntos refletir sobre a palavra de Deus e também orar. Amém? Antes eu gostaria de apresentar para vocês uma obra missionária feita em países de perseguição cristã. O link para que vocês conheçam a respeito deste trabalho está na descrição deste vídeo. Então, entre lá para você conhecer. É um trabalho muito maravilhoso, feito realmente de acordo com a vontade de Deus, que leva luz onde existe escuridão, e eles precisam de ajuda, precisam de suporte. Agora então, irmãos, eu gostaria de trazer para vocês um versículo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A primeira questão que nós temos que ver a respeito deste versículo é quem é que está falando. E quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, autoridade máxima sobre o reino espiritual e também sobre esta terra. E quando ele diz bem-aventurados, ele está dizendo algo que supera muito as nossas expectativas. Ele está dizendo que é um abençoado, é um felizardo, aquele que tem fome e sede da justiça. Isso não é uma concepção terrena. Ele está falando de algo que está muito acima. E o que é, então, ter fome e sede da justiça? Obviamente, quando Jesus fala de justiça, ele não está falando dessa justiça terrena. Ele não está falando, por exemplo, de um ativista pela paz. Ele não está falando, por exemplo, de uma pessoa que cumpre as leis da terra. Ele não está falando de uma pessoa que briga para que as leis sejam cumpridas. Ele não está falando de, por exemplo, uma pessoa que é honesta, simplesmente. Ele não está falando de um político honesto. Ele não está falando de um juiz que é honesto. Ele não está falando desse tipo de justiça, mas ele está falando de uma justiça muito maior. Por exemplo, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus foi enviar o Filho dele para morrer por nós, quando nós ainda éramos inimigos. Assim diz a palavra. Ou seja, a justiça de Deus, o Pai, foi o Senhor Jesus Cristo verter o sangue dele para pagar pelos pecados daqueles que não poderiam pagar. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça, não da terra, mas da justiça de Deus, daquilo que é da vontade de Deus para nós. Bem-aventurado é aquele que tem fome de que o evangelho se espalhe pelo mundo. Bem-aventurado é aquele que tem sede de levar o evangelho para aqueles que estão perecendo, para aqueles que estão destinados à condenação eterna. Bem-aventurados é aqueles que não podem se conter, aqueles que não podem se esconder da comissão de levar o evangelho, de orar pelos enfermos, de interceder por aqueles que estão sendo injustiçados, de interceder pelos pequenos que não têm voz, de interceder
pelos governantes das nações, de interceder por aqueles que nos perseguem, por aqueles que estão contra nós. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Ele está falando: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, da justiça de Deus o Pai sobre a terra. Jesus aqui está falando: bem-aventurado é aquele que clama para que a vontade de Deus o Pai seja concretizada em nossos corações, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. É disso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Bem-aventurados são aqueles que se importam com a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Bem-aventurados são aqueles que oram: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas que oram com o sentimento e o coração aplicados nessa oração. Bem-aventurados são aqueles que buscam ter o reino do céu dentro dos seus corações. Bem-aventurados são aqueles que passaram pelas águas do batismo. Bem-aventurados são aqueles que buscam o batismo com o Espírito Santo, que buscam ser cheios do Espírito Santo. Bem-aventurados são aqueles que buscam conhecer a palavra de Deus. Bem-aventurados são aqueles que oram, que clamam, que suplicam. Bem-aventurados são aqueles que vivem não para si mesmos, mas para que a vontade de Deus seja feita. São essas pessoas das quais o Senhor Jesus Cristo diz que serão fartos. São estas pessoas que verão as suas orações se realizarem. São essas pessoas que vão receber um galardão ao chegarem no reino do céu, por terem cumprido a vontade do Pai. Que o seu coração, neste dia, possa estar voltado para aquilo que é a vontade do Pai, a vontade do nosso Deus e Pai celestial. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito por nossa vida e nossa salvação, por ter enviado o teu Filho tão amado para esta terra, para sofrer na mão de homens cruéis por nossa causa, para pagar pelos nossos pecados. Obrigada, Pai, pelo teu Espírito Santo também que o Senhor derramou sobre nós. Obrigada pela tua palavra que nos ensina, Senhor, como nos achegarmos a Cristo. Pai Santo, hoje viemos a Ti, Senhor, colocar a vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo esta oração. Que venha sobre eles, ó Pai, o teu socorro, Senhor. Que venha sobre eles, Pai Santo, a tua vontade, meu Pai. Que venha sobre eles, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua direção. Ensina, Senhor, cada coração a estar perto do Senhor Jesus Cristo, a fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deu como exemplo, viver para ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, ensina-nos, Senhor, o que significa, Pai, a expressão viver por aquele que morreu por nós. Louvado seja, Senhor, o teu nome santo. Te agradecemos, ó Pai, por tão poderosa palavra, Senhor, que o Senhor nos concedeu neste dia, Pai Santo. Nós agradecemos a Ti, Pai, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Pai Santo, porque o Senhor cuida de nós até hoje, para que nós não venhamos a ir para a condenação eterna, Senhor. Além do Senhor enviar o teu Filho, o Senhor cuida de nós até hoje, nos dando a tua palavra, nos revelando aquilo que o Senhor quer, Pai. Ó Pai, então que sejamos filhos obedientes. Ajuda-nos, ó Pai, para que estejamos no teu caminho a cada dia, Pai Santo, fazendo a tua vontade, Senhor, sendo como
galhos frutíferos da videira, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, limpa os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, e tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti, que saia das nossas vidas, Pai, que sejamos, ó Pai, transformados segundo o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Pai, nós pedimos também, Senhor, estende as Tuas mãos sobre os nossos familiares, ó Pai, ensinando-os também a Tua vontade, Pai. Dirige, Senhor, cada coração. É o que nós te pedimos, ó Pai. Abençoa, Senhor, os nossos dias. Abençoa, meu Pai, o trabalho de cada um dos nossos irmãos. Ajuda o Senhor nas questões, Pai, das necessidades, do pão de cada dia, Senhor, e livra, Senhor, de todo o mal, Pai Santo. Livra, Senhor, de cada acidente, Senhor, de cada armadilha das trevas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos que a Tua bênção, Senhor, e a Tua paz esteja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.